Jai, Hare Krishna. Então, a pergunta é como cultivar uma atitude revolucionária. Bom, então existem dois caminhos, né? E até o Bhagavad Gita ele vai falar isso, né? Krishna ele vai falar que existe o caminho mais constitucional, ou seja, esse caminho que você realiza, né? Os seus deveres prescritos, você, mesmo que você o faça de uma maneira imperfeita, né? Krishna fala que é melhor você fazer o seu trabalho de maneira imperfeita do que você tentar imitar de uma maneira, ou seja, tentar fazer o dever, né, de outra pessoa de uma maneira perfeita, né? Então você tem que se apegar ao seu dever, se apegar à sua posição. Assim Krishna ele está dizendo no Bhagavad Gita, né, para você realmente ser mais constitucional, né, essa ideia, né, porque isso é mais menos perigoso, podemos dizer assim, se você não vai correr tanto risco assim, se você realmente atuar de acordo com os seus deveres constitucionais. Mas chega um momento também que Krishna ele vai falar para você fazer a revolução, né? Quando ele fala Sarvadharma Parityaja Maekam Sharanam Vrajaham Tvam Sarvapapebhyo Mokshashima Shuchaha. Ou seja, quando ele diz isso, é algo muito... Tanto é que ele fala, é tão forte que ele fala, não temas, né? Não temas, eu vou te proteger de qualquer reação que você venha a sofrer pelo fato de ter abandonado os seus deveres, pelo fato de ter aceitado, né, uma tarefa assim tão grandiosa que é realmente fazer a revolução, né? E a revolução ela é interna, ou seja, essa é a primeira coisa. Se você quer fazer uma revolução, você tem que mudar o seu ângulo de visão, né? Você tem que realmente almejar algo superior, né? E você tem que arriscar, ou seja, quem faz a revolução arrisca, né? Ou seja, ele está arriscando, pode ser que realmente dê errado, pode ser que ele venha sofrer por isso, né? Mas se você arrisca para Krishna, então isso é a garantia que você vai estar protegido, porque Krishna ele fala, né? Mastu Chaha, não temas, eu vou te proteger de alguma coisa que venha a dar errado nessa tentativa de fazer revolução, né? Então fazer revolução significa que você realmente não aceita o plano constitucional, você não aceita as coisas devagarzinho, naquela coisa meio café com leite, assim, não no sentido assim que é muito morno, assim, aquela coisa que vai devagar, que você vai fazendo sem arriscar muito, né? Por exemplo, é uma revolução você morar no templo, isso é uma revolução, né? Isso é revolução, você deixar a sua família, você deixar os seus estudos, né? Você deixar, assim, de gerar dinheiro no mundo material, uma coisa assim. Pode ser que você pense, não, mas eu também... isso já era um processo mais natural, né? Tem pessoas também que não estão na vida espiritual e não querem participar do sistema. Tudo bem, se entende. Só que na consciência de Krishna, a revolução ela é muito forte. Por quê? Porque você tem que controlar os sentidos, né? Ou seja, não é só não querer fazer nada, né? Sei lá, ficar viajando, né? E, sei lá, vendendo artesanato. Não, isso não é isso. Na verdade, a consciência de Krishna é você lutar contra os seus sentidos, ou seja, é você tentar controlar os seus sentidos. Então, controlar os seus sentidos é uma grande revolução. Quando você realmente tenta controlar os sentidos, você tenta estar o tempo todo cantando o santo nome, né? Satatan Kirtanyantomam, né? Jatantascha Dridavrataha, né? Então, se esforçando, né, com muita determinação, cantando sempre, é algo que você realmente... isso é a revolução, você está sempre cantando, né? Você está sempre se lembrando de Krishna, você está sempre querendo fazer algo para Krishna. Imagina, você usa 24 horas do dia para a satisfação de Krishna.
Então, e você pensar, mas por que eu vou fazer isso, né? Se eu tenho muito tempo na vida? Não, você não tem muito tempo na vida. Então, você tem que, na realidade, se uma pessoa quer esse caminho assim, mais revolucionário, ela tem que, como se diz, né? Ser discípula da morte, né? E ser discípulo da morte significa que você não se preocupa muito com essas coisas temporárias. Por quê? Ou seja, com esses problemas problemas que você não pode resolver, problemas que realmente ainda não te mataram, né? É isso. Se você não se preocupa, se você se torna discípulo da morte, a morte, ela não te tocou ainda, ela vai te dizer, eu não te toquei ainda, por que você está reclamando? Uma dor de cabeça, por que você está reclamando que alguém está chateado comigo, que alguém não faz aquilo que eu quero, coisas assim. Porque, na realidade, nós temos uma falsa esperança que tudo vai ser muito bem, muito belo, né, o tempo todo. Né? Mas não é assim, ou seja, a vida é diferente. Né? O mundo material ele é um mundo que ele vai dar errado, né? Ou seja, é uma coisa que vai dar problema, vai dar muito sofrimento, muita desilusão, doenças, enfim. Então, na realidade, a gente tem que estar disposto a isso. Né? Se você quer fazer se você quer realmente entrar nesse mundo revolucionário, entenda que você não tem muito tempo. Né? É a primeira coisa. Porque, por exemplo, se você pensar, eu tenho muito tempo, depois eu faço, quando eu estiver mais velho. Não, você não tem nenhuma garantia. Amanhã você pode abandonar o corpo. Né? E você pensa, agora eu estou no dança sagrado, agora eu tenho, né, oportunidade de praticar, de me ocupar em Namabhajana, de me ocupar em Shravana, escutar Harikatha, de realmente estudar o Shastra, de fazer serviço. Essa é uma oportunidade incrível, uma oportunidade que você não pode desperdiçar. Né? Então essa história, eu tenho muito tempo. Não, pensa o que diz para Maharaj. Né? Ele diz, né, Kumaracharya Pragnyo Dharma Bhagavatanha Durlabha Manusha Jamam, né? Tadapi Adurvam Artadam. Né? Então ele diz, desde o início, desde quando você é muito pequenininho, já se ocupa no Bhagavad Dharma. Porque é o Dharma que realmente vale a pena. E você não. Imagina por quê? Porque para Maharaj, depois em outros versos, ele vai falar. Você vai viver no máximo 100 anos e você vai. Ele vai falando, você vai dormir tantas horas por dia, já é um desperdício. Né? Quando você é criança, você não consegue aproveitar nada. Quando você é adolescente, que você é atraído por tantas besteiras. Né? Quando você. O tempo que você tem que trabalhar, o tempo que você está doente, enfim. Na verdade, de tempo útil mesmo, nós temos pouco tempo. Pouco tempo. O tempo é uma coisa que corre contra a gente. Né? Então não é que você tem todo o tempo do mundo, que você pode ficar tranquilo, aí esperando. Né? Não, você tem que atuar, você tem que fazer revolução. Uma pessoa revolucionária, ela vai atrás, ou seja, ela não fica esperando, ela não fica aí achando que em algum momento vai acontecer aí ele vai ganhar uma cripa, né, a misericórdia, né? Porque realmente uma pessoa comodista, ela fala, uma hora ela pode pensar, esse processo é misericórdia, então não tem que fazer nada. Igual a gente estudava esses dias, é como a filosofia da gata, né? Do gatinho. O gatinho fica lá, a gata leva o gato para todo local, ele não tem que fazer nada. Então isso a gente não aceita muito isso. Você tem que fazer o seu esforço. Claro que a misericórdia é muito grande, mas você já teve a misericórdia de poder praticar o Sadhana Bhakti e agora é a hora de realmente praticar. E se a misericórdia vier, ela veio. Se não vier, você vai praticar do mesmo jeito. Então, ser um revolucionário significa pensar diferente. Ou seja, realmente arriscar tudo. Ser uma pessoa que realmente vai dar tudo para Krishna. Tudo no sentido de toda a sua energia. Não é uma questão nem de ser um grihasta ou ser um brahmachari, porque o grihasta mesmo, ele tem que dar tudo para Krishna, no sentido que a família dele também é de Krishna. Então, o tempo que ele se dedica, o tempo, a energia para cuidar da família é para Krishna também, porque a ideia é que a família se torne consciente de Krishna. Então, não é só uma questão de brahmacharis e sannyasis, né, que aparentemente estão, né, dando tudo
Porque, na realidade, uma pessoa revolucionária, ela entende que ela vai dar uma solução definitiva nos seus problemas. Ou seja, isso significa não nascer mais, ou se nascer na família de um devoto, nascer para poder praticar, ou seja, ser um servo do Vaishnava, ser escravo do Vaishnava, ser escravo dessa agência superior. Escravo no sentido que eu digo, no bom sentido, onde você realmente elimina a sua vontade própria. Né? E qual é a sua vontade própria? A vontade própria de uma pessoa comodista é o desfrute. A vontade própria de uma pessoa comodista é realmente ficar reclamando das coisas, é não fazer nada, é procrastinar, né? Deixar para depois. Não, depois eu vou. Não existe num caminho revolucionário, não existe depois, né? Existe o agora. Você tem que viver o agora, porque agora que é o mais importante. Né? Então, por exemplo, a gente vê o caminho do Karma Marga, por exemplo, eles pensam, vamos para os planetas celestiais, né? Porque se a gente vai para um planeta celestial, Swarga, a gente vai desfrutar muito, vai ser muito legal, a gente não vai ficar velho, né? A gente vai conseguir desfrutar muito, né? Mas, né? O que acontece? Acontece que você vai ter que descer também, ou seja, e quando num caminho revolucionário, você pensa, né, Man Upiteya Purnajama, Dukkalaya Jvajvatam, Napnivanti Mahatmanaha Sansiddhi Paramangataha. Então você pensa, se eu chego lá se eu chego em Krishna, eu não tenho que descer mais, eu não tenho que voltar mais, né? E entender o quê? Que esse mundo do Kalaya Jvajvatam é um mundo muito miserável, um mundo muito difícil, um mundo que realmente é temporário, né? Então, realmente, essas pessoas assim revolucionárias, elas querem alcançar algo que é eterno, alcançar algo que você não alcança, né, nesse plano relativo, né? Porque no plano relativo é isso, você tem que ceder muito, né? Você cede para os seus caprichos, você cede para os seus sentidos, você não consegue digerir nada, né? Ou seja, esse é o problema. Um grande problema, quando você não consegue digerir as coisas, você não consegue digerir uma instrução, você não consegue digerir algo que você tem que fazer mesmo, que depende de você mesmo, você não consegue digerir que outras pessoas não estejam fazendo e que elas talvez vão ter mais misericórdia que você. Ou seja, é isso, você não consegue digerir a sua própria inveja, né? Então, nesse sentido, você se torna uma pessoa muito constitucional, na qual, nesse contexto, vai estar sempre vendo defeitos, vai estar sempre tentando, né, colocar as pessoas para baixo, vai sempre falando mal dos outros, assim, com o intuito assim, de prejudicar mesmo. Né? Então, quando a gente vê o Srimad Bhagavatam, por exemplo, aí Vyasadeva ele fala, essa escritura, né, é para aquelas pessoas que não têm inveja no coração. Ele já fala isso. Né? Então, se você tem inveja, o Bhakti não vai se abrir para você. Então a inveja tem que ser deixada de lado. Então, revolucionar a sua vida, né, seria realmente retirar tudo aquilo que não está lhe fazendo bem. Né? Ou seja, porque você está lá, né? Sei lá, você não canta japa, você não estuda, você não participa de um serviço responsável, você não se determina a ser humilde, tolerante, né? Está acomodado, né? Sentado, né? Esperando a morte chegar. Ou seja, na realidade, é uma pessoa assim, muito acomodada. Né? Essa pessoa acomodada que a gente está falando. A gente tem que mudar o nosso paradigma, a gente tem que realmente pensar de uma maneira diferente, né? Que você pode realmente ser uma pessoa revolucionária quando você atua no plano da devoção mesmo, ou seja, quando você quer fazer as coisas bem feitas no plano da devoção. Isso significa o tempo todo, sem desperdiçar tempo. E também significa você tolerar as coisas. Porque, por exemplo, uma pessoa que não quer tolerar, ela não quer fazer revolução. Porque quem quer fazer revolução tolera.
Quem quer fazer revolução é humilde, ou seja, ser humilde é ser um revolucionário. Porque as pessoas não querem ser humildes, as pessoas não querem tolerar. E quando você faz isso, você está como criando um movimento, sabe? Um choque, algo interno aí que vai produzir uma revolução. Então a revolução não é uma coisa, se largar tudo, ou uma coisa externa. Não. Como a gente dizia no início, a revolução é algo muito interno. É uma determinação que você pensa, eu vou fazer, eu vou morrer. Isso é uma revolução, né? É morrer para viver. Revolução é quando você realmente mata o ego. Agora, claro, você pode pensar, vou largar tudo, quero fazer tudo da melhor maneira, quero dar minha vida para isso. Tá ótimo, pode ser que não dê certo. Pode ser que você tenha que esperar um tempo, cuidar de coisas mais relativas, ter que realizar coisas que realmente te distraiam um pouco a atenção, né? Te tira um pouco do foco, porque você tem que pensar mais nos problemas relativos do que nos problemas absolutos, porque, né, essa é o seu momento que você vive. Mas, o que você pensa? Você pensa, olha, em algum momento eu vou marchar com tudo, né, para o infinito. Essa é a ideia. Essa é a ideia que nós devemos ter. Ou seja, não podemos nos acomodar, pensar que realmente tudo está resolvido, que deixa como está, né? Como depois a gente resolve as coisas, ou seja, não, na realidade a revolução como mostrou Chaitanya Mahaprabhu quando limparam, né, o templo, né, do Gundicha, né, que é o templo em Jagannatha Puri, onde o seu Jagannatha, né, todo ano ele sai e ele vai a Gundicha. Gundicha significa Vrindavana, né? E o seu Jagannatha vai ali, né, fica uns dias ali, mas antes eles limpam o templo. E Chaitanya Mahaprabhu com os seus devotos, eles participaram dessa limpeza. Mas o que a gente via ali é que Mahaprabhu, ele estava ele mesmo limpando e não passava nenhuma frestinha sem ele limpar, ou seja, ele queria limpar tudo, né? Isso significa, o significado disso também é que nós temos que limpar os nossos anartas, ou seja, se você quer fazer revolução, você tem que lutar com os seus anartas, lutar com aquilo realmente que te atrapalha tanto, né? Ou seja, entender que existe, entender que você desafiar isso, lutar, não aceitar os anartas assim de uma maneira. Claro que se você pensar, não, eles são superficiais. Sim, são superficiais. Eles não têm raízes profundas, como disse Samar. Verdade, não tem mesmo. Por quê? Não fazem parte da sua constituição. Então isso já é uma visão otimista. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que lutar com os seus anartas. Você tem que realmente se superar. Isso é ser revolucionário, né? É você realmente se superar a todo momento, não deixar para trás pedra sobre pedra. Nada vai ficar igual. É isso. Também como disse Jesus, ele falou, se você quer a paz, né, se prepara para a guerra. E é verdade. Se você quer paz, você tem que lutar. Você não pode ter paz se você não luta. Você tem que estar disposto realmente a enfrentar os seus inimigos, né? E você está com os seus inimigos estão dentro de você. Então a gente entende isso, imagina. Então esse é o grande problema. Os inimigos estão ali dentro, estão bem assim fortificados, numa posição assim muito estabelecida dentro do seu esquema, né, interno, né, do Antakarana. E você tem que mexer nisso. Isso é a revolução. Começa em casa. Essa revolução, se você não domina esses inimigos, né, o que falar de você tentar dominar outros inimigos aí fora? Então, os piores inimigos estão dentro. E isso é Bhakti Yoga. Então, você realmente lutar contra esses inimigos e realmente se estabelecer no plano da devoção. Uma pessoa revolucionária, ela não pensa, né, nada... ou seja, ela atua, ou seja, ela pode até ter uma certa dúvida, mas ela vai adiante. Por quê? Porque realmente ela tem uma determinação muito forte, né? Essa determinação dela é tão forte que ela não tem dúvida, ela faz, ela tem que fazer. Ela tem que fazer. Essa é uma pessoa revolucionária, que aceita o processo e faz tudo entendendo
que a vida humana é muito importante e que as coisas assim que são secundárias, coisas relativas, esses mimos, essas manhas, né, que nós temos, isso deve acabar. A gente não pode ter essa ideia de manter coisas superficiais. Uma vez essa Samaj, ele fala, né, que Gandhi, no movimento de Gandhi, no momento Gandhi estava muito... ele estava muito popular e algumas pessoas se uniam ao seu movimento. As pessoas se uniram ao movimento de Gandhi. Tinha um grupo que queria se unir e falar: olha, a gente quer participar do seu grupo, mas a gente quer uma coisa, a gente quer tomar chá, que você dê chá pra gente pode participar do seu movimento. Não era um grupo muito forte. A Gandhi falou, não, chá não tem como. Água, se quiser água, eu dou. Ou seja, é isso. Você não pode exigir nada para si. Uma pessoa revolucionária, ela não exige nada para si. Ela está disposta a entregar tudo para Krishna. Agora para Mananda.